acerca até também do que já foi tema de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás sobre a alma. Ou você libera, ou você é devorado por ela. E eu queria ler 2 trechos com vocês. O primeiro em Marcos, capítulo 4. No capítulo 4, não sei, o pessoal que está online aí, vocês vão ver que tem o nosso mascotezinho, que está assim, bem pastelão. Uma bola aqui na sala. E ela está super feliz. Ela está para lá, está para cá, está grávida ainda. Inclusive, quem quiser anotar o gatinho, já fica aqui. ela fica a dica. Eu falo isso pela Carol. Vai ter uma meada de uns 6, 7 ou 8. 7 ou 8. Geralmente é 8, aqui teve 8, não tem. É? 8? Por baixo, né? Isso porque eu acho que morreu ainda não, porque meu filho tinha conseguido tirar um ponto. Olha, enfim, né? Marcos, no capítulo 4, a gente vai ler o verso 35. E aí vamos dar uma lida aqui. Depois, se vocês já quiserem separar, a gente vai para Mateus 14. Mas vamos ler Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o mar, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí vamos para Mateus 14, a partir do verso 22. É uma outra interação de Jesus com esse elemento mar, que é o que gostaria de dar uma. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento,
teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu queria destacar essas duas experiências que Jesus teve com o mar. O mar, dentro de estudos psicológicos realizados ao longo da história, analisando mitologias, histórias, contos de fadas e uma série de escritos e narrativas acerca das lendas e das experiências humanas, o mar, numa das suas muitas simbologias, uma das principais foi se traduzir como uma espécie de simbologia do inconsciente. Do inconsciente. Porque da linha de sua superfície para baixo é tudo quanto nós não enxergamos. Embora produza a ideia de um gradiente dos quais não se faz acessível para a nossa consciência. É, portanto, um mistério. Um mistério, todavia, que todos nós pressupomos vida, que todos nós pressupomos uma realidade aí, abaixo da linha da sua superfície. Assim é o nosso inconsciente. Ele, de uma certa forma, ele opera, ele está presente, mas a consciência não tem um acesso a ele. E frequentemente a nossa relação, e isso já vem desde cedo, com forças que não estão acessíveis ao nosso controle e cuja origem parte de mecanismos involuntários à nossa previsibilidade e à nossa capacidade de controlar, na maioria das vezes exerce sobre a gente medo e pavor. Medo e pavor. Talvez todos nós aqui já estejamos acostumados, por exemplo, com o barulho de trovões, com o ribombar das águas quando a gente vai na praia. Mas eu vejo isso muito notório, por exemplo, no meu filho. Quando rola às vezes um trovão e ele está perto, ele fica ressabiado. Há uma desconexão essencial da gente com aquilo que não está acessível ao controle da consciência. E a gente estranha. E a gente não só estranha, mas frequentemente a gente traduz como sendo algo perigoso, como sendo algo nocivo, como sendo algo ameaçador. Ameaçador. Então, no primeiro episódio, Jesus entra, está no barco com os discípulos. E esse barco, ele está acompanhado de outros barcos, porque a própria narrativa diz que ele sai numa espécie de frota de outros barcos que estão acompanhando eles para fazer a travessia sobre o mar da Galileia. E quando eles estão no meio da travessia, de alguma forma, começa um temporal que agita as águas. Porém, Jesus está dormindo num travesseiro na polpa. Então vamos pegar a tradução dessa linguagem e metaforizá-la no sentido de pegar os personagens dessa trama e identificá-lo com aspectos da nossa subjetividade. Jesus é o eu conforme Cristo. As ondas do mar e a chuva são os aspectos intrínsecos da nossa subjetividade que se manifestam em determinadas emoções,
de modo reativo à realidade, mas de maneira que não está partindo da gente. É próprio da natureza. A natureza está se movimentando. E os discípulos são o papel dos personagens do lado de fora. Eles são os personagens externos. Eles são os nossos pares, os nossos observadores do lado de fora. E eles gritam para o eu: vem, tu vai morrer afogado, e a gente também. Tu vai morrer afogado, querido. Porque quem está do lado de fora não sabe fazer as reais traduções do que acontecem com a gente. E aí Jesus levanta e ele aquieta o mar. Porque ele podia estar em desespero também. Para imaginar você acordar e você ver um cenário de desespero no barco em que você está e nos outros também. Porque isso deve ter sido um efeito contágio de todos os barcos entrando em desespero. Acorda, mestre! Cadê o pessoal gritando para o outro barco lá? E disse: Jesus não está vendo isso não! Aí vão lá e acordar o mestre. E aí, o que Jesus fala para eles? Tímidos. Tímidos na fé. Tímidos na fé. Há algo de uma timidez da nossa parte em relação aos movimentos da nossa natureza e que ocorrem de forma involuntária dentro da gente. Alguns, inclusive, carregam a concepção de que não é possível, como os discípulos carregavam, tanto que eles ficaram impressionados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles ficaram impressionados dessa forma? Porque existe coisa mais involuntária e fora do nosso controle do que o vento e o mar? Ou quem, de repente, algum dia já pressupôs que seria possível para o humano controlar esse tipo de força? Controlar esse tipo de força. Que mensagem vocês acham que isso está passando para a gente? Se eu fosse literalista, eu iria dizer para todos nós sairmos daqui e íamos ir lá fazer uma concentração até a gente conseguir fazer ventar e parar de ventar. Né? Se a gente fosse para uma interpretação literal da coisa. Mas que mensagem isso passa para a gente plenamente expressa? Plenamente expressa no todo da vida de Jesus. Era de que o que ele estava contribuindo para a formação e construção de todo aquele que com ele andasse e nele cresce, era a confiança de que o que prorrompe de involuntário na gente já não é uma ameaça para todo aquele que crê. Não é uma ameaça. É no máximo uma contingência. Uma das coisas que eu mais falo no meu trabalho é que algumas pessoas elas me chegam relatando certos sentimentos que ela meio que não admite sentir. Seja por uma questão moral, mas Felipe, é errado sentir isso. Se você for interpretar por esse lado aí, a conta não vai fechar. Né? Mas Felipe, eu sentir isso é contra tudo o que eu pensava sobre mim mesmo. Pois é, então deixa eu te apresentar. Alma, fulano, alma. Aí, esse tipo de vento sopra. Esse tipo de onda se forma dentro da gente. E aí uma das coisas que eu mais digo é: tudo não é necessariamente o que você vai sentir, mas como você lida com aquilo que você sente. Porque aí entra um outro aspecto. Entra o segundo trecho que nós lemos aqui, que é um outro que eu acho maravilhoso. Os discípulos, eles já vão atravessando pelo mar, e daqui a pouco Jesus vai depois, e Jesus chega por
sobre o mar. Olha como que ele anda por cima das ondas. Olha como existe uma viabilidade onde esses dois elementos, o mar e o humano, não se anulam, porém se conjugam numa linha de viabilidade. O mar pode ser considerado nossa, assim, grosso modo, nossa alma. Isso, nosso inconsciente. Tudo que nos é involuntário são as forças da natureza, elas estão ali embaixo e ele está andando por cima. E diz o texto que o mar estava agitado, porque o barco estava seguindo contra a direção das ondas, então as ondas estavam chicoteando o barco. E aí Jesus chega por cima das ondas e qual é a reação dos discípulos? Fantasma? Por quê? Porque parece que é uma verdadeira fantasmagoria. E olha, isso não é diferente no nosso mundo aqui. Talvez é mais fácil as pessoas acreditarem num cara que comece a andar literalmente em cima da água do que um cara que chega e fala: ah, velho, fala se isso não te deixa ansioso. Não. Ah, que isso, filho? Não, isso não me deixa. Quando eu fui fazer a cirurgia, né, interessante, há anos atrás é interessante, eu ouvi o Caio falar certas coisas. Vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu já estou ouvindo o Caio há muitos anos. O Caio já é um homem aperfeiçoado nessa graça do Evangelho há muito mais tempo nessa trajetória. E eu ouvia o Caio dizer certas coisas que eu achava meio arrogantes da parte dele. Né? Que ele dizia assim: vocês acham que eu tenho medo disso? Eu não tenho medo. Eu ficava olhando assim, eu sou muito alienígena, ou então ele é diferente de mim. Mas aí depois é que você vai vendo que certas falas, no modo como elas caem na nossa mente ainda incipiente, produz na gente uma idealização de que a gente só chega lá se a gente não tiver aquele sentimento. Mas em momento algum você vê Jesus evaporando o mar. Evapora o mar. Jesus acalma o mar. Jesus anda por cima do mar. Mas o mar está ali. O mar está ali. E aí o que Jesus faz? Jesus, ele representa para os discípulos uma harmonização dele com o mar. E uma resposta do mar e do vento de maneira coerente com a determinação do humano. Ele mostra uma possibilidade de harmonização que a gente está cada vez mais desconhecendo. Porque a gente não tem tempo para resolver os nossos mares interiores ou a nossa alma. Aí porque a gente não tem tempo, a discrepância entre o eu e o mar vai se tornando tão grande que frequentemente quando se forma uma cenografia de tempestades, ventos fortes e ondas enormes, a gente pressupõe isso como ameaça e entra em parafuso, entra em desespero. E aí a gente encontra alguém andando por sobre o mar, parece que exerce para a gente uma percepção de fantasmagoria. Não, fantasma! Um fantasma! Ou então a gente diz que é Jesus. É Jesus. Quando na verdade eu tenho estado bem certo, tudo o que Jesus foi, nós podemos ser. Tudo. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Inclusive tem uma palavra muito intrigante que ele mesmo diz, né? Eu estou indo até aqui, mas muitos farão essas obras e farão ainda maiores. E por que farão maiores? Porque por um propósito diferente do que aquilo que coube a própria trajetória de Jesus, muitos aqui passarão mais dessa semente que começa como um grão de mostarda e com o passar do tempo se transforma na maior das hortaliças. E quanto mais isso cresce, mais isso vai expressando fruto de vidas em todas as direções. Então, é escusa da nossa parte querer ficar, mas era Jesus,
a gente se abstém, nisso a gente se justifica, nisso a gente toma um álibi para continuar se desesperando com as ondas que se formam no nosso inconsciente. Jesus, ele silenciou o vento e silenciou o mar. E outra hora, ele não necessariamente fez isso, mas ele andou por sobre o mar. E aí Pedro, se és tu, Senhor, manda para que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem. E Pedro foi. Só que aí Pedro, o quê? Começou a atentar na força do vento. Que é o que a gente faz. Muita gente aqui ensaia andar por sobre o mar. Mas daqui a pouco ela já começa a atentar para o medo. A atentar para vergonha. A atentar para culpa. A atentar para tudo aquilo que de repente começa a falar mais alto e começa a submergir o eu, tirando o eu dessa confiança essencial. Eu, quando fui lá fazer a cirurgia, aí entrou uma enfermeira, ela me percebeu tão tranquilo, natural, vamos dizer assim. Você não está com medo não? Eu falei assim, estou. Já não parece. Não, mas eu não tenho problema com medo, não. O medo está aqui. Mas o medo é o medo. Eu fui perdendo essa relação de antipatia com o mar. Né? Não é porque o mar está grande, porque quem se crê vivo nele, onda nenhuma te afoga. É o tal do espigão. Né? Está ali, você se crê vivo nele. E aí, ainda que você bote a sua cama no mais profundo abismo, ele lá vai estar. Então, a gente está com medo, mas está lá. É como o cara fala. Andando por sobre o mar. Pode ver a tribulação, mas você está passando. Tranquilo, com paciência. Você está passando. Como o Caio fala, um vídeo que ele colocou, que ele assistiria o filme, todo mundo tem medo do Apocalipse, grande parte das pessoas, né? Apocalipse no sentido de fim do mundo, essas coisas todas. E ele assistiria de camarote sentado assim, um meteoro caindo na terra, ele olhando, achando isso maravilhoso, sem medo nenhum, porque ele sabe que tem um espigão aqui dentro. Você consegue entender? Sim. Na verdade, é o nosso olhar que produz a realidade do lado de fora. E tudo aquilo que de alguma forma exerça um poder sobre a natureza, nós estamos tão alienados dessa possibilidade de uma harmonização com o que seja a natureza, com o que seja involuntário em nós, que a gente interpreta como fantasmagoria, a gente se assusta. E o nosso olhar tem o poder de acalmar com o passar do tempo. Tem, por exemplo, você vai percebendo que você pode sentir medo nele, que isso não te diminui nem te aumenta. Você pode sentir tranquilidade nele, que você não necessariamente é mais próxima dele por causa disso. E você pode sentir medo nele, que você não necessariamente é mais distante por causa disso. Porque é tudo nele. E aí você começa a andar sobre as águas. Medo não é falta de fé? Aí é que está. Medo é sentimento, medo é mar, medo é vento. Nesse mundo de sensações. Porque se você sai para andar por sobre o mar, e você for atentar na intensidade do vento, aí você começa a afundar. Agora, se você sai do mar e apesar do vento e do mar, você confia, você anda por sobre ele. Por sobre. Você não anula ele, você anda por sobre. Por mais que no meio dessa caminhada você está recebendo chicotada do mar ali. Do mar. Mas você não perde fogo. Você para ver, isso em Jesus está presente o tempo todo. Em João capítulo 13, Jesus recebe a aproximação dos gregos, que vieram até Jesus para convidá-lo a viver vida de Nababo na Grécia, porque era assim que eram tratados grandes pensadores naquela época, né? Hoje são os youtubers, né? Se você fizer aí você vive vida de Nabal. Mas naquela época, se você fosse um pensador além da média,
Você tinha condições de viver, olha, vida regalada, com todo respeito, um mar de discípulos. E aí os gregos foram lá para tentar, assim, Jesus, tu tá mal aproveitado aqui na Palestina, velho. Saca? Você tem que ir para um lugar que tem projeção. Termo nababesco tem a ver com isso, né? Vida nababesca. E aí o que Jesus vira e fala? Minha alma está angustiada. E é só isso. O filho do homem dizendo que a alma estava angustiada. Minha alma está angustiada. Porém, foi para esse tempo e essa hora que eu vim. Será justamente agora que eu pedirei ao Pai, Pai, livra-me dessa hora? Não. Toda semente que cair e não morrer, ficará sozinha e isolada. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora você vê como que a consciência dele está aprumada. Mas o mar e o vento Está presente. tá lá. A alma está angustiada. Isso passa a ser uma mistura de A alma tá- medo e fé. O Getsemane. Felipe, Anda aqui sobre. É uma fusão. O que ensinaram pra gente? Ensinaram pra gente que se você tiver fé, você não tem medo. Não. A fé, ela está presente de modo que o medo não é uma questão. tomando como gancho. Ele não é uma questão, por exemplo, por que Pedro afundou? Porque Pedro, ele se deu conta que o vento estava batendo. Ele prestou mais atenção No vento do que no na evento. direção. Muito mais atenção no vento do que no evento Isso. que ele estava ali, do que na direção. Quando a gente para de alguma forma se concentrar no sentimento em si, como se ele tivesse uma determinação sobre o Pai que cuida de nós, então a gente se perde nesse sentimento. A gente se afoga nele. Porque se você prestar atenção no meio de fazer anestesia, Não, aí ou se eu me recriminasse, sim, ou se eu achasse que não, porque não era para sentir. Imagina Jesus entrando em crise. Pô, eu vim para esse tempo e essa hora e ainda estou me sentindo angustiado. Eu não estou cumprindo a minha missão de Messias. Tomando como gancho esse exemplo seu, eu estou com medo. Mas eu já sei lidar com medo. Por exemplo, aquela revelação que Jesus, Isso aí. eu não me lembro agora o contexto, mas eu acho que é com Pedro que ele diz assim: Pedro, quem te revelou isso não foi homem, essa revelação veio do alto. Mas não significa que porque ele teve aquela revelação, agora eu sou o Master Blaster, eu entendo de tudo que acontece. Não, aquela revelação em si ele entendeu, ele teve aquela revelação de Deus. Ele soube lidar com uma situação porque ele tem uma direção, uma nova direção de acordo com o Evangelho. Ok. Entendeu? É isso. Essa relação de Jesus com o mar é que coloca pra gente uma lição do modo como a gente lida com as nossas forças. Porque quando o medo passa por você, quando a ira passa por você, e isso já não necessariamente promove um senso de desconexão, então tudo isso fica sempre à altura daquilo que você pode caminhar por sobre ela. E quando elas tendem a exercer um tumulto superior ao que você está gerenciando, Jesus também ensinou que a gente tem o poder de silenciá-las. Porque é o que eu falo para muita gente, isso é presente no meu cotidiano. A nossa alma, ela não está de sacanagem com a gente. O mar não faz isso assim, tipo, eu vou com a cara, eu vou te espizinhar. Entendeu? E a gente às vezes pensa isso. Mas não. A alma, aí eu já poderia me utilizar de uma concepção de Jung, ela sendo o correlato de inconsciente, que é essa ideia de mar e de vento, de forças involuntárias que nos atravessam, ela funciona de maneira complementar à nossa consciência. Se a nossa consciência interpreta essa dimensão
como sendo algo aterrorizante, ameaçador, né? Por exemplo, quando eu estive nas vésperas da cirurgia, o que mais a gente é açoitado é com a vontade de querer ficar imaginando. Isso eu não vou imaginar. A hora que chegar, vai chegar. Eu fui até chegar lá um momento sem ter parado um momento. Pô, mas isso é muito assim. Eu não me permito, eu não vivo de si. Se for, eu podia ter morrido atropelado antes, velho. O Papai do Céu podia ter me chamado de diversas maneiras antes. Então não é uma coisa que se passava. E quando chegou, eu fui lá, fiquei, só botando a touquinha lá e tudo. Aí eu podia dizer, minha alma está angustiada. Minha alma está angustiada, e por que não? Agora está angustiada, mas não vou sair correndo com um jaleco daqui para trás. Não vou, a gente vai lá, vai fazer, volta com gratidão. Por quê? Porque o procedimento é só sobre o corpo, cirurgião nenhum chega no meu coração. No coração do espírito. Isso tem a ver também com domínio também? Domínio próprio? Sem sombra de dúvida, consequentemente. Felipe, e a gente tem sempre assim, pelo menos o que consigo assim perceber quando acontecem certas coisas comigo, seja medo, raiva, decepção, eu processo tudo, mas eu escolho dentro da palavra, por exemplo, se estou angustiada, sempre me vem um versículo, alguma coisa que eu vou, não. Isso faz parte de mim, isso sou eu, mas eu escolho a paz do Senhor. Ok. Tudo isso, eu tenho raiva, tudo bem, isso faz parte da UBA, mas eu escolho ser uma pessoa serena, dentro de toda essa raiva, dentro de todo esse vulcão dentro de mim. Então eu acho que isso muito tem a ver com a escolha. Todo momento eu tenho que estar tomando decisões de onde eu quero estar naquele momento. Ok. E perfeito, porque essa decisão, ela já versa na direção do Jesus que acalma o mar. Ele acalma o senso, o vento e o mar. Porque essa escolha é possível. Mas ela vem se tornando cada vez mais rara. As pessoas duvidam que esse potencial existe. E ele nos foi legado, sobretudo pelo Evangelho. Quem tem tido a pretensão de se interpor, como produzindo nas pessoas a confiança de que ele faz efeito na gestão da pessoa sobre os seus próprios mares e ventos, não é o Evangelho, são os remédios, são os estabilizadores de humor. Eles não, Felipe, eu só consigo sossegar quando eu estou com um tranquilizantezinho para mim. Remédio, um livro de ajuda. Um livro. Ok, eu piso até com delicadeza nesse terreno, porque de fato tem pessoas que precisam, né? E aqui eu gostaria de deixar uma reflexão cuidadosa para a gente não generalizar. Mas o que eu estou dizendo é da banalização desse procedimento, daquilo que está descambando, por exemplo, no que Aldous Huxley escreveu na década de 30 acerca do Admirável Mundo Novo, aquele clássico que ele fez na forma de uma peça e que se tornou uma verdadeira profecia acerca do futuro, onde os níveis de alienação do que seja naturalmente humano vai ser tão grande que a única forma das pessoas se estabilizarem já não é mais acessível pelo uso do arbítrio, é apenas com compensações químicas, estabilizando as emoções dela. E o que eu assisto frequentemente são pessoas que no seu arbítrio escolhem o trabalho, escolhem os afazeres, escolhem inúmeras direções, escolhem cenários altamente tóxicos para o ser, mas para elas darem conta de conduzirem a vida dentro dessa artificialidade, elas precisam de química para manter elas bem-humoradas, para manter elas com o sono na hora certa. Felipe, é que eu não estou conseguindo dormir, aí eu tomo para eu conseguir dormir nesse horário. Mas aí você para ver o que ela está fazendo com ela o dia inteiro. O não dormir é a alma tentando dizer: para com isso. Faça algo. Mas nós vamos nos antinaturalizando
e buscando com isso compensações químicas que permitam a gente continuar nas nossas autoviolações, vivendo não umas consequências inadequadas, mas uma aparente normalidade de reações do lado de dentro. Porque você também não pode querer ter a pretensão de ter um domínio sobre o mar e o vento, violando sistematicamente as fronteiras dos seus próprios limites. Aí não tem como, é só química mesmo. Aí só Rivotril e daí para baixo. Né? E daí para baixo, tudo. Você vai ter que controlar de alguma forma para a vida continuar, de alguma maneira, a permanecer funcional. E aí isso entra até no nosso esquema de valoração que nós estávamos conversando no início. Né? O que realmente é valor nisso daí? Eu quero ter a graça, salvo algum comprometimento psiquiátrico, a revelia de uma tendência daquilo que me acometa neurologicamente, cerebralmente, ou um Parkinson, ou seja lá, porque esse corpo aqui, gente, isso vai ser só um apelido. Mas algum achaque vai ser produzido para eu poder chegar lá. Então, eu super harmonizado com isso, não tem? Agora, tirando isso, no que tange a gestão da minha vida, eu quero poder ter a graça de poder chegar lá da maneira mais humana possível, sem bengala, sem adicionais, podendo rever, se tiver que trabalhar menos, enxugar menos o trabalho para eu conseguir ter mais tranquilidade, para eu ir conseguindo conformar a vida dentro de um aspecto que me deixa o mais próximo do humano possível. Nesse cenário, nós podemos falar de um eu que tem o potencial de silenciar o mar e o vento forte, ou, se for o caso, mesmo o mar em ondas, te levar a andar por sobre ele, o mar do inconsciente. E isso foi uma coisa demonstrada por Jesus de diversas formas. Quando Jesus chora, quando Jesus se alegra, até a alegria de Jesus é uma alegria sóbria, onde ele vem ensinando para a gente o modo como a gente se coloca nessa percepção. Então, a mensagem que eu quero trazer é: a alma, ela é como o mar e o vento. Não adianta que, psicologicamente falando, poucas vezes nós estamos em terra firme. Poucas vezes. De uma certa forma, a nossa relação é sempre de um barquinho sobre o mar. Ora o mar está calmo, ora o vento forte vem e começa a sacudir as ondas. Até em terra firme o vento vem. Até em terra firme. E às vezes vem um furacão, um tornado. Isso. Você vai ver que tem imagens de instabilidade em qualquer cenografia que você possa estar, porque esses dois elementos, sobretudo, eles habitam dentro da gente. Eles habitam dentro da gente. Só que Jesus, ele é aquela mensagem que vem mostrando para a gente uma possibilidade de harmonia entre essas forças. Ele vem dizendo que essas forças, elas não são predatórias em si, elas não têm a finalidade de te afogar ou de te matar, e nem necessariamente o farão. Porque o que mata na gente é o nosso desespero. E o nosso desespero é decorrente do fato de que, na verdade, no final das contas, se tem uma coisa que a gente se crê, é que a gente se crê só. E quem se crê só, inevitavelmente vai ficar à mercê do vento forte e das ondas do mar. Todos aqueles que se criam acompanhados, estranhamente tinham atitudes inusitadas, como Paulo, por exemplo, quando pensando, olha, vamos matar todo mundo aqui. Paulo, calma. E olha, isso dias de escuridão, porque no local onde eles estavam, a nuvem era tão espessa que eles já não viam a luz do sol há dias.
né? E o navio à deriva, sem qualquer instrumento, sem qualquer direção. E Paulo, calma, faltando alimento, com fome. O que é isso aí? Por que esse mar não assustava Paulo? Por que Paulo, vendo o desespero de todos no barco, ele não era contagiado por isso? Porque ele era discípulo dessa mensagem. Nível de confiança no outro, né? Dessa mensagem de que é possível uma harmonização. O que mata o homem não é essa água aí, o que mata o homem é o ódio. Quando a sua concepção de morte e de vida muda, então tudo vai sendo revalorado dentro da gente e reorganizado em níveis e dimensões, onde tudo vai ganhando sua devida proporção, né? Quando quiseram falar com Jesus lá, estranhando a morte de certas pessoas que morreram de maneira bizarra, num sacrifício de um culto pagão que Pilatos estava fazendo, e aí foram falar para Jesus: mestre, olha lá, morreram. E aí Jesus: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vós, por isso eles morreram dessa forma? Eu, porém, vos afirmo que se vós não vos arrependerdes, vós perecereis do mesmo modo. Porque o que Jesus está dizendo ali? Que não é... O que diz a respeito da gente não é o modo como a gente morre. O que realmente importa é o modo como a gente vive. A maneira como a gente morre é... Você pode ir de decapitado, esquartejado, queimado, até numa cama ali, ó, dormiu. Foi. A gente é que fica tendo certas ilusões, atribuindo significações morais, né, de foi bem, foi mal, morreu assim, morreu assado, e a gente está totalmente deslocado do sentido das coisas. Foi. Mas o que está valendo é aqui, vivo. E aí? Eu fico vendo certas pessoas falando, quando deflagra a história de um estuprador, e aí o estuprador morre. Nossa, é quase um orgasmo sexual para muita gente, né? Ela diz: que morreu. Aí dá vontade de dizer: você também vai morrer um dia. Jesus falou, né? Mas ele mereceu. Aí ele mereceu, aí a gente fica colocando esse critério de merecimento para a morte do outro, quando na verdade o jogo não é esse, nunca foi. A morte aqui, ela já não é questão de mérito. Olha, desde que Jesus morreu, morte já não é o X da questão. A única certeza que a gente tem é a morte. Sempre teve. Isso já não é o balizador. Eu creio até que o maior problema para quem viola determinadas coisas é permanecer vivo. Se ele foi, isso é muita graça para ele. Né? Mas o nosso senso de justiça altamente limitado, a gente fica valorando certas coisas de uma forma muito mesquinha. Por quê? Porque até a morte ainda produz ameaça. Você falou uma coisa super interessante. Eu vi lá nos Estados Unidos um brasileiro que ele conseguiu reverter a pena de morte dele. Ok. E aí pegou prisão perpétua. Continuou vivo, prisão perpétua. Agora o cara está pedindo para reverter novamente. O cara morrer porque não aguenta mais ficar vivo. Pra ver, né, como é que é a coisa. Entendeu? Ficar vivo. Prisão perpétua. Olha, e principalmente para quem vai crescendo É a mesma coisa que ficar vivo vegetado. E ele tem uma área lá, a prisão é perfeitinha, tem um lazer do cara, tem um bom comportamento, tem televisão, então ele pode ler. Quase todo Ele tem praticamente, assim, não vou dizer que tudo, porque ele não tem liberdade, mas cara, eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu não quero continuar vivo. A consciência pesando do crime que ele cometeu, mas eu quero mais. Meu amigo, a gente ficar à mercê do nosso próprio mar e do nosso próprio vento, sem a orientação e o discernimento do Evangelho,
É como você não saber nadar e você ser lançado em alto mar com um vento forte. É complicado. Você vai ser afogado. Vai ser afogado. Né? Mas Jesus, ele trouxe essa mensagem. Eu acho que hoje, o dia da Páscoa, eu acho isso muito ilustrativo. Né? Porque isso é acessível. E a minha oração é para que isso seja revelado no Espírito, intimamente, em cada um de nós. Em cada um de nós. Que Deus nos salve das nossas idealizações do que seja ser corajoso. Que Deus nos salve das nossas idealizações do que seja ser homem, macho. Que Deus nos salve das nossas idealizações do que seja ser mulher. Que Deus nos salve das nossas idealizações do que seja ser aquilo do que a cultura dos homens preconiza. E que Ele nos torne humanos conforme Cristo. Isso basta. E aí a gente vai ter poderes fantasmagóricos. Não porque fantasmagóricos sejam, mas porque eles costumam ser tão atípicos que a norma passa a ser uma relação de pânico com o mar e com o vento. Embora esse pânico com o mar e com o vento seja uma das maiores expressões da nossa desconexão com a gente mesmo, da nossa desconexão com o Criador, com Deus em nós. Com Deus em nós. O vento e o mar foram criados e Deus viu que era bom. Então não tem nada do qual a gente sinta que, embora desconfortável, seja para a morte, salvo você assim interprete. E se você assim interpretar, então assim será. Então assim será. Que Papai do Céu harmonize o nosso olhar com o nosso próprio mar e o nosso vento. Eu entendi o que você falou, graças a Deus, valeu muito para mim. Mas quando você se desconecta com Deus, se sintoniza com o mar agitado, você fica agitado, mas cada vez fica mais agitado, você se afunda cada vez mais. É isso. É isso que acontece. É isso. Você desce cada vez Você mais. desce. Se você foca no vento, meu você amigo, foca Pode focar no medo. Se a gente fizer uma analogia de Pedro Você andando sonda. naquele pequeno momento ali, E cada sobre o vez que mar, ele estava mais ele descia. é como a gente pega aquele texto de Jesus falando para ele, essa revelação veio do alto. Ele se prendeu naquilo. Mas, em algum momento, ele se desconectou e deixou com que as tormentas, as situações da Eu tô vida, falando da gravidade. a vontade de enriquecer, a vontade de ter o que é material, Como uma coisa é ruim. E quando você se trouxe um troço ruim, mais ruim ele vai ficando. Aí você vai se afundando, ela só tende a crescer. Contra É porque aí você. você já está deixando o medo te dominar, né? Aí a coisa E não você está controlando o medo. O medo que está te controlando. Você se afunda cada vez mais. É onde você tem que ter o autocontrole. Você tem medo, mas tem que ter o foco. É uma jogada Certo. que Controlar o Porque o medo é muita coisa. Tem que ter. Não, porque o medo você vai ter sempre. Você O negócio é Se se não saber controlar- amado e crer. Isso, é a fé. É porque o Porque medo... controlar o medo é difícil. o medo. Mas a gente vai ter medo de uma coisa ou de outra, a gente Não, vai ter. sentido. Ah, eu não sei se eu conseguiria acertar uma mesa de operação, sabendo que vai ser aberto meu coração e ficar tranquilo. Será que eu conseguiria chegar em cima? Mas é onde vem o autocontrole. Vou ser sincero, gente. Não, mas- Vamos abrir aqui. Não, mas eu vou Mas é onde vem o autocontrole. Você está com Mas medo, mas você está na paz. Você está tendo a fé. O Evandro É o acabou de autocontrole. falar uma coisa. É você não está deixando o medo O te medo não dominar. estava presente. Vamos se controlar. Mas só Não é, precisa não medo, a gente vai ter. Esse controle é o seguinte, eu não prestei Vai ter atenção medo. nele. De ser humano, a gente é Por exemplo, o que levou o Pedro a afundar? Porque ele notou o vento. Eu não estou vendo. Quando a menina chegou e falou assim, Felipe, por que você não está com medo não? Eu falei, tô. Aí parecia até contraditório, né? Eu assim, não, como assim? Você não está, não tô, mas é que eu não estou prestando atenção É isso nele. aí. O medo, eu disse, meu Deus do céu, ele está tão presente aqui quanto a alegria esteve presente no nascimento do meu filho. Não, mas eles falam- Só que com a alegria no nascimento do meu filho, como é um sentimento Bom. moralmente Aí você aceito, presta tudo, atenção. aí eu vivo aquilo Isso.
sem questionar, sem me depreciar. Agora, quando o medo vem, Você vai abrir teu peito, você tá com medo, mas você confia. A questão não é o medo ou qualquer outro sentimento, a questão é a distração, seja qual seja o Seja qual sentimento. seja o É a distração, a gente se distrai tanto pelo riso quanto pelo choro. Porque a gente é feito de sentimento. Você tem que saber qual foi o Eu acho que não tem remédio pra dizer a fórmula pra chegar lá. Jesus não disse, minha alma está angustiada. Não. Ele deve ter dito isso de uma outra maneira. Mas é, é o eterno conflito que a gente tem entre o espírito e a alma. E a alma, isso aí. A nossa alma, Mas eu já estou falando assim, inclui a raiva também. Eu também tem a a raiva. nossa alma, ela quer o que? O bem-estar. Sentimento nós, Isso. a gente Ela não vai sente. lidar bem com o sentimento do medo. A gente tem todos. E aí você tem que usar o teu lado espiritual para combater isso. Não é fácil. Não, Não pra gente. dizer a verdade que é isso, que não é Mas fácil. O Felipe não aprendeu isso. Então, Ele começou a gente tem isso hoje, diariamente nas nossas relações com as pessoas, nos nossos sentimentos de euforia, de tristeza. Mas aí, De raiva, o de teu lado ódio, de espiritual tem que falar, provocação. olha, eu tenho que ter saber dosar isso. Porque senão, se você deixar só a sua alma ditar o rumo da sua vida, você vai viver em uma eterna gangorra. Um dia você está muito bem, outro dia você está muito Por mal. cima das águas, outro dia por debaixo das águas. O que você falou agora foi uma das reuniões que o Felipe fez aqui. Não sei se ele vai lembrar, não sei se foi aqui ou se foi lá na tua casa. Que você tem que tomar as rédeas da sua alma. Né? Você falou isso aqui uma vez. Eu lembro até hoje. É um exercício. É um exercício. Não é fácil. E eu estou sentindo isso. Sim, verdade. Esse é um processo, eu diria que esse é um dos maiores benefícios do Evangelho para a gente. Né? Eu tenho muitos episódios de intempestividade, principalmente de raiva, mas é uma coisa que você vai trabalhando. E os episódios eles vão ficando cada vez mais espaçados entre um e o outro. Frequentemente eles visitam, mas até quando visita, aí você passa a correr o risco de ser submerso pela culpa. Porque aí é outro sentimento que vem. Né? E aí justamente porque você já teve um longo período de vitória, quando tem uma recaída num dado sentimento, vem a cobrança moral. Mas em tudo isso você é confiável. E o Bruno pegou aqui muito o sentido de que não é o que você sente, é o que você crê. Eu me creio amado. E eu foco a minha consciência nisso. Não no vento, nisso. Se Pedro continuasse olhando para Jesus e indo em direção a ele, e não levando em consideração o vento ia subir? Não, o vento ia passar por ele. O vento passando. A onda ia estar por baixo dele, todos os elementos estariam presentes. Mas Pedro continuaria caminhando. Mas Pedro tira o foco de lá e ele atenta para o vento. E aí o vento É o conceito de fé. O que está escrito lá no conceito de fé? O que é fé? A fé, todavia, aquilo que não sentimos, não vemos, enfim, é a fé. Isso. Tudo aquilo que eu sinto deixa de ser fé. É a prova das coisas que se não veem e a convicção daquelas que se esperam. Ou seja, vamos dizer, um potencial inusitado de você se apropriar daquilo que os seus sentidos não comunicam. Não comunicam. Eles não comunicam, eles não captam aquilo. Esse plus só os humanos têm. Uma girafa não conseguiria. Uma girafa é totalmente orquestrada pelo instinto. O humano tem esse plus. Só que esse plus, ao invés de levá-lo a coordenar a natureza, leva ele a entrar em conflito com a natureza. Porque ele não consegue se diferenciar da própria natureza que o habita. Então ele acaba largando a corda daquilo que ele deveria confiar. E esse é o exercício que nós somos convidados. E essa é uma das grandes contribuições que, por exemplo, essa data representativa que hoje nós estamos, nós somos convidados
a nutrir, a agradecer, porque esse bem, quanto mais desenvolvido, isso te coloca na linha de muito mais agraciado do que reis e imperadores que passaram por essa terra. Reis e imperadores. Isso, teologia da prosperidade nenhuma pode dar para um sujeito. Primeira coisa que eu tiro da cabeça, teoria da prosperidade. Casa própria nenhuma te dá isso. Né? Bom salário nenhum. E que o Espírito Santo complemente no nosso coração, cada qual com a sua respectiva maré, cada qual com o seu respectivo mar. Amém.